igreja. É uma alegria ver aqui todos vocês e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade que me deram, não que eu tenha solicitado, né, mas a oportunidade que me deram para poder passar a mensagem, partilhar então convosco uma mensagem da Bíblia. E eu levei algum tempo até conseguir definir o que eu iria vos falar, porque eu encaro e sempre encaro que quem tem a responsabilidade de passar a mensagem é uma responsabilidade grande. Então nós medimos sempre aquilo que temos que falar. E com isso eu refleti sobre diversos assuntos, o que eu poderia falar de novo ou diferente, ou algo que eu pudesse falar para a igreja, e cheguei à conclusão, e Deus colocou no meu coração, que gostaria de falar sobre a humildade segundo o coração de Deus. As crianças, a história que foi contada para as crianças começou muito bem, porque está de acordo com o tema, vem nos falar sobre a humildade. E qual é que é o exemplo maior que nós temos na Bíblia? Em primeiro lugar, a pesquisa que eu fiz foi tentar compreender o que é essa palavra humildade segundo o dicionário da língua portuguesa. E eu descobri duas particularidades: a palavra humilde e a palavra manso. E nós vemos, definindo a palavra humilde, nos diz o seguinte: que tem ou aparenta humildade, simples, modesto, sem grandes pretensões, que reconhece os próprios erros ou defeitos, respeitoso. E depois, quando eu fui pesquisar sobre a palavra manso, porque tem determinadas versões na Bíblia que, em vez de utilizar a palavra humilde, também utiliza a palavra manso. E diz-nos o seguinte: que revela gênio brando, calmo, sossegado, pacífico. E entre outros. Tem mais exemplos, mas eu destaco só apenas estes exemplos aqui. E com isso, eu fiz uma outra pesquisa, porque a única forma de saber o que a Bíblia fala sobre um assunto é estudar a Bíblia. Então eu fui estudar esse tema na Bíblia e também pesquisei um pouco sobre o assunto no livro de José de Todas as Nações, da irmã Ellen White. E eu reparei que, pelo menos na Bíblia, eu cheguei à conclusão, na pesquisa que eu fiz, que existiam 55 versículos que falavam sobre a palavra humildade, neste caso sobre o assunto, sobre o tema humildade ou mansidão. E com isso, hoje eu gostaria de convidar a todos vocês que pudessem também me acompanhar. Eu não vou citar todos estes 55 textos, porque senão iríamos ficar aqui durante muito tempo, mas eu gostaria de citar alguns que me chamaram a atenção e que nos leva a uma reflexão. Então, eu dividi em dois grupos. A primeira parte, tentei ver quais é que são as características de alguém que é humilde ou manso. E depois também quais é que são as vantagens e quais é que são os benefícios. E com isso, chegamos a uma decisão, a uma escolha. Então eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 4, e vai nos ajudar a responder algumas perguntas. As perguntas que eu me questionei quando eu decidi falar sobre esse assunto foi: considera-se uma pessoa orgulhosa ou humilde? Uma outra questão também: como reage quando se sente desprezado ou humilhado? Mais uma questão que também me veio à mente, e através das pesquisas: e quando se sente contrariado, principalmente no meio de uma discussão, como é que se sente? E uma outra questão: qual pensa ser a reação fruto de um espírito humilde perante este tipo de situações? E nós vamos tentar responder a estas questões através do estudo da Bíblia. Então nós vemos em Provérbios, no versículo 22, no versículo
no Provérbios, capítulo 22, no versículo 4, nos diz o seguinte: ser humilde e respeitar o Senhor traz prosperidade, estima e uma vida longa. Esta é uma versão que eu encontrei da Bíblia para mim, que é uma versão da Bíblia, da Sociedade Bíblica Portuguesa, que está mais parecida com a Nova Versão Internacional. E um outro texto também, que nos fala de uma característica de uma pessoa que quer ser humilde, está em Sofonias, no capítulo 2, no versículo 3. Sofonias, capítulo 2, versículo 3, que nos diz assim: procurem o Senhor, ó gente humilde, vós que cumpris os seus mandamentos. Procurem ser sempre justos e humildes, para poderem ser poupados no dia da ira do Senhor. E eu reparei que aqui em Sofonias 2, 3, em algumas versões aparecia a palavra manso. Agora, uma questão para refletir também. Mas a sociedade normalmente considera alguém que é humilde ou manso como aquele que não toma as decisões na altura exata ou não reage da forma mais correta perante determinadas situações. Mas quando eu olho para a Bíblia e eu olho para Jesus, a Bíblia me diz que Jesus ele era manso, humilde. E ao mesmo tempo ele solicita também, ele pede que nós sejamos mansos e humildes de coração. E com isso eu gostaria que nós lêssemos Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5, que nos diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então nós vemos aqui que Deus ele quer que todos nós sejamos humildes e mansos. Por quê? Porque nós iremos ter como herança a terra. E também sabemos que quando Jesus voltar, que a única coisa que nós iremos levar conosco para o céu é o nosso caráter. Então cabe a nós, cada um de nós hoje, tanto eu quanto todos vocês, de trabalharem da melhor maneira possível o vosso caráter. E algo muito essencial a incluir no nosso caráter é a humildade. E com isso eu também encontrei, através do estudo no livro de José de Todas as Nações, apenas vou mencionar o capítulo, porque talvez eu já sei que varia em relação às versões. Esta é a versão de Portugal, está no capítulo 31, que vem nos falar sobre o Sermão da Montanha, em que Ellen White comenta mais sobre este assunto, sobre a humildade, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 5, que nos diz: bem-aventurados os mansos. As dificuldades que temos de enfrentar podem ser muito minoradas pela mansidão que há em Cristo. Se tivermos a humildade do nosso Mestre, passaremos por cima dos menosprezos das... Desculpem. Então, continuando aqui, as dificuldades que nós temos de enfrentar podem ser muito minoradas pela mansidão que há em Cristo. Se tivermos a humildade do nosso Mestre, passaremos por cima dos menosprezos, das repulsas, dos aborrecimentos a que estamos expostos diariamente. E estes deixarão de lançar sombra sobre o nosso espírito. A mais elevada evidência de nobreza num cristão é o domínio de si mesmo. Então nós vemos aqui o que nos aconselha Ellen White. Aquele que perante os maus tratos ou crueldade deixa de manter o espírito calmo e confiante,
rouba a Deus o direito de revelar a sua própria perfeição de caráter através dele. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É o sinal da sua ligação com as cortes do alto. Então nós entendemos aqui, irmãos, que nós temos a possibilidade de nos conectar com Deus através do nosso caráter. Quanto mais eu trabalho essa questão da humildade e da mansidão, eu vou me assemelhar cada vez mais a Cristo. E com isso também dou espaço a Deus de trabalhar no meu coração. Continuando aqui também nos diz o seguinte: ainda que o Senhor é excelso, atenta para os humildes. Os que manifestam o manso e humilde Espírito de Cristo são aparentemente olhados por Deus, podem ser vistos com desdém pelo mundo, mas são de grande valor para os seus olhos. Ou seja, o mundo pode nos ver como alguém que, olha, que ele é muito manso, talvez ele não tem capacidade para lidar com determinadas situações, mas perante Deus, Deus não nos vê dessa mesma forma. Deus nos vê de maneira muito diferente. Porque para Deus nós somos muito valiosos. Tanto é que Ele morreu por nós na cruz. Não são só os sábios, os grandes e os caridosos que obterão passaporte para as cortes celestiais. Não é só o obreiro atarefado, cheio de zelo e atividade. Não, o pobre de espírito, que anseia a presença permanente de Cristo, o humilde de coração, que deseja acima de tudo fazer a vontade de Deus, estes obterão a ampla entrada. A entrada será onde? Sabemos que nós almejamos entrar na Canaã celestial, ou seja, na pátria celestial, permanecer com Deus eternamente. E achar-se-ão entre os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, que está em Apocalipse 7, versículo 15. Com isso, irmão, o que eu entendi é que Deus realmente Ele preocupa-se com cada um de nós. Tanto é que Ele nos aconselha o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. E cabe a cada um de nós decidir. Por isso, a decisão está sempre nas nossas mãos. Continuando aqui, verificando outras vantagens e outros benefícios em ser humilde, neste caso, segundo o coração de Deus, eu também encontrei outros textos, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 16. Nós vemos aqui que Paulo também apresenta uma das características de alguém que tem mansidão de caráter ou ser humilde. Romanos, capítulo 12, versículo 16. Nos diz assim: vivam em harmonia de sentimentos, não procurem honrarias, mas aceitem as ocupações mais humildes, não se envadeçam com aquilo que sabem. Então nós vemos aqui que aqueles que são mais humildes, talvez não é necessário que nós nos preocupemos com aqueles cargos ou com aquelas responsabilidades que todo mundo procura. Talvez aquela profissão mais humilde, aquela profissão mais simples, é aquilo que Deus quer para ti ou para mim. Porque nós temos os nossos planos, mas os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. É isso que eu pude compreender aqui com essa citação de Paulo no capítulo 12, no versículo 16. Uma outra vantagem também, uma outra característica que eu pude encontrar está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 2. Efésios, capítulo 4, versículo 2, que nos diz o seguinte: sejam modestos, humildes e pacientes.
manifestando assim que se amam uns aos outros. Então, até para nos relacionar, para que possamos nos relacionar uns com os outros, o sermos humildes e mansos, temos benefício e vantagens no relacionamento uns com os outros. Simplifica as coisas, facilita o relacionamento. Eu costumo utilizar uma frase com os meus amigos que existem determinadas situações ou atitudes que enfraquecem a amizade. Às vezes, devido a uma palavra mais dura ou uma atitude incorreta, fragiliza a amizade, enfraquece a amizade. Mas a partir do momento que eu olho aqui para o que o Paulo diz, que sejam modestos e humildes, a Via acabou de contar a história para as crianças, que elas possam ter a capacidade de ser humildes, de pedir perdão, por exemplo, quando agem mal ou quando desobedecem aos pais, que nós também diariamente na nossa vida possamos ter essa mesma atitude, uns para com os outros, que sejamos humildes uns para com os outros. Tiago também nos fala, no capítulo 1, no versículo 9, Tiago, capítulo 1, versículo 9, ele nos diz o seguinte: aquele irmão que for de condição humilde deve sentir-se orgulhoso por Deus o engrandecer. Então nós vemos que ser humilde é bom e devemos sentir bem com isso, pelo facto de sermos pessoas humildes e mansas. Por quê? Porque Deus orgulha-se de que sejamos pessoas humildes e mansas de coração, porque isso influenciará toda a nossa vida, em todas as nossas decisões, atitudes e ações. Por isso eu considerei como uma vantagem. Eu já estou quase a finalizar em alguns textos. Eu também encontrei, ou seja, o que eu quis compreender através desses textos que eu busquei na Bíblia, porque eu sei que a única forma de estudar um assunto na Bíblia tem que ser buscar citações de autores, profetas, sejam profetas ou não, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e depois tentar fazer a comparação para chegarmos à conclusão do assunto. E com isso eu também encontrei em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, 1 de Pedro 5:5, uma característica da humildade, que nos diz o seguinte: jovens, sejam obedientes aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, pois a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então nós vemos aqui que Pedro dá especificamente uma chamada de atenção para os jovens na questão da obediência, para que possam obedecer aos mais velhos, e com isso que também possam fazer valer a humildade. Por quê? Porque é necessário que nós também saibamos lidar com todas as idades. E logo em seguida também no versículo 6, ele diz o seguinte: sejam humildes, portanto, e submisso ao poder de Deus, para que Ele vos eleve no devido tempo. Então nós também compreendemos que Deus, Ele irá nos utilizar, ou posso dizer, Ele, através da busca diária de melhorar o meu caráter, a busca diária, busca contínua de ser mais semelhante a Cristo, com isso Deus também irá me dar vantagens, posso assim dizer. Porque com Deus nós temos sempre essa, como é que eu posso dizer? Nós temos sempre essa capacidade, nós temos essa opção. Porque já há 3 meses nós estamos a estudar o livro de Deuteronômios e eu pude entender. Moisés sempre, ele deu a hipótese ao povo, ou seja, ele repetia sempre a mesma coisa, de voltar-se para Deus. Sabemos que é o próprio Deus que utilizou Moisés para divertir o povo. Olha, vocês têm a opção de escolha. Eu vos apresento as bênçãos e as maldições, as consequências e os benefícios. E vocês podem escolher. E com isso,
aqui neste versículo, em 1 Pedro 5, 6, nós também acabamos por entender o mesmo, que no seu devido tempo, aqueles que são humildes de coração ou mansos irão receber a sua recompensa. Por quê? Porque decidiram ser assim, semelhantes a Cristo, decidiram seguir a Cristo. É difícil? É. Irão haver provas? Sim, mas tomamos a decisão de permanecer neste caminho. Por quê? Porque Jesus nos disse que esse é o melhor caminho. Então, a partir do momento que Ele também passou por esse mesmo caminho, sofreu e venceu, eu também tenho a capacidade de passar por este mesmo caminho, mas já tendo a certeza de que serei vitorioso, porque Cristo já venceu por mim. Amém, irmãos? Amém. Já entrando na reta final, um texto que não podia faltar, que é uma questão de escolha ou decisão. E aqui nós vemos o profeta Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8. Miqueias, basicamente, ele colocou o povo numa situação de escolha, mas, posso dizer, o próprio Deus, mas dando-lhe uma certeza. Miqueias capítulo 6, versículo 8, penso que muitos sabem esse texto de cor, que nos diz, aqui a tradução que eu melhor encontrei, Bíblia para mim ou Bíblia para todos, diz assim: Homem, o Senhor já te revelou o que estava bem. O que é que Ele exige de ti? É que pratiques a justiça, que sejas fiel e leal e que obedeças humildemente ao teu Deus. Amém. Quando eu olho para esse texto, a decisão está nas minhas mãos. Por quê? Porque Deus já me revelou aquilo que é bom. Ele já te revelou o que é bom, Ele já te revelou o que é correto, Ele já te revelou o melhor caminho a seguir. Agora cabe a ti. Queres realmente seguir esse caminho? Então, pratica a justiça, ser fiel, leal em tudo o que tu fazes, honesto, e que obedeças. Por que a obediência? Porque sabemos que alguém que é obediente e temente a Deus, ele tem muitos mais benefícios. A partir do momento que eu a partir do momento que eu decido que Deus, tu não vais fazer parte da minha vida, nós estamos a dar espaço para o inimigo trabalhar. Infelizmente é isso que acontece. Mesmo que nós não tomemos essa decisão conscientemente, porque ninguém diz na sua cabeça, no seu coração, na sua mente, olha, eu vou deixar o inimigo trabalhar na minha vida. Não, pelo contrário. Mas a partir do momento em que nós não caminhamos com Deus, infelizmente damos espaço ao inimigo de trabalhar. E Deus, sabendo isso, Deus Deus, Ele quer nos salvar, Ele nos deu acesso à salvação, Ele já nos diz assim claramente: queres ser salvo? Tens opção de escolha. Eu já morri por ti na cruz, agora cabe a ti decidir. Por isso é que Ele nos diz: obedeça humildemente a Deus. E assim a tua vida será muito mais simples, muito mais fácil. E eu também encontrei um último texto que vem nos falar da questão da sabedoria. Voltamos então ao livro de Provérbios, mas desta vez no capítulo 11, no versículo 2. Provérbios 11, 2. Que nos diz o seguinte: onde há soberba, há desprezo, mas com a humildade há também sabedoria. Posso traduzir isso em outras palavras até. Onde existir dificuldade, ou quando eu estiver a passar por momentos de muita dificuldade, momentos duros, posso assim dizer, o facto de ser humilde, Deus me dará sabedoria necessária para poder ultrapassar aquele momento. E essa é a minha vontade, esta é a vontade que Deus tem no seu coração, e esta é a mensagem que eu trago para vocês hoje, para que também cada um de nós possa escolher sabiamente de
seguir a Deus de forma humilde, de forma mansa, porque Deus comunica-se com cada um de nós e que diariamente possamos também dedicar mais tempo ao estudo da palavra de Deus. Sei que a nossa vida exige que nós corramos, as semanas passam, a gente corre, as semanas passam, a gente continua a correr, mas que diariamente possamos utilizar essa mansidão e essa humildade para estudar mais também a palavra de Deus e compreender a vontade de Deus para a nossa vida. E com isso, já entrando na conclusão final, não podia deixar de citar mais um texto, porque a Bíblia, ela revela-se a si mesmo. E quando a pessoa começa a estudar sobre um assunto, tem sempre vontade de ir mais aos detalhes, mais aos pormenores. E no livro de Salmos, no capítulo 32, no versículo 8, dá-nos instruções, Salomão aqui dá-nos instruções de como é que podemos seguir a vontade de Deus. Livro de Salmos, no capítulo 32, no versículo 8, nos diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, se vocês querem sabedoria, peçam a Deus. Se vocês querem saber qual a melhor decisão tomar para a vossa vida, peçam a Deus que Ele irá vos aconselhar da melhor maneira possível. E concluindo aqui com uma citação, não uma citação, basicamente no estudo da meditação diária, meditação matinal, eu encontrei aqui algo que eu achei muito interessante partilhar convosco, que são os 8 passos para saber a vontade de Deus. Isso foi escrito já há muitos anos atrás, em 1981, que foi publicado por um autor chamado Maurice Vender. E eu partilho aqui convosco. Querem saber qual a vontade de Deus para a vossa vida? Em primeiro lugar, precisamos, pela graça de Deus, chegar ao ponto de abrir mão de nossos desejos e preferências. Isso só pode ser efetuado pelo poder de Deus e pela comunhão pessoal com Ele. Em segundo lugar, o que é que podemos fazer? Não devemos ser dominados pelos sentimentos. Eles fazem parte da tua vida, eles fazem parte da vida. E o Espírito Santo produz impressões e convicções que se assemelham ao que sentimos. Porém, é importante não basear as decisões unicamente no coração. Eu ainda me recordo quando estava a falar com os jovens sobre esta questão, porque na lição de jovens havia um pouco este assunto, ao estudar o livro de Deuteronômios, em que eu acabei por resumir dizendo: as nossas decisões não devem ser tomadas ou motivadas pelo coração. Por quê? Porque temos que usar a sabedoria ou a razão para tomar uma decisão. Em terceiro lugar, busque a vontade de Deus da maneira como é revelada em sua palavra. Haverá ocasiões em que a sua palavra não revelará. Por exemplo, se devemos nos mudar de uma cidade ou para outra. Há, contudo, princípios que se aplicam a muitas situações. Isso nos reconduz ao fato de que o principal propósito da palavra de Deus é comunicação e informação. Então, nem sempre nós iremos ter logo, olha, Deus te diz, sai daqui, vai para ali. Não, nem sempre Ele irá dizer isso, mas Ele irá te comunicar ou informar ao ponto que tu chegas à conclusão de como é que podes tomar a melhor decisão. Em quarto lugar, devemos levar em consideração as circunstâncias, providências. Sejam sensíveis às portas abertas ou fechadas. Consideremos a orientação que Ele nos deu no passado e vejamos se a decisão atual se ajusta à sua moldura. Por isso que possamos também sempre analisar as nossas ações no passado para também podermos tomar decisões sábias no futuro. Em quinto lugar,
Apresentemos a decisão ao Senhor em oração. A chave, sabemos também que uma das chaves essenciais é a oração. Busquemos sua orientação de joelhos mediante a comunhão com Ele. Tomemos tempo para prestar atenção à voz tranquila e suave. Apresentemos o caso a Deus, dando permissão a Ele para cumprir seus planos em nossa vida. Então também nós temos que permitir Deus trabalhar na nossa vida. Nós apresentamos os nossos planos a Deus, mas também temos que dar a Ele espaço, tempo, para que Ele também possa trabalhar na nossa vida. E já quase concluindo, em sexto lugar, busquemos o conselho de amigos cristãos, algo também muito fundamental. Pais piedosos, professores e pastores muitas vezes podem dar importantes sugestões, mas não devemos deixar que os outros tomem decisões por nós. Mas é preciso escutar o que eles têm a dizer. Também achei isso muito interessante. Em sétimo lugar, tomemos uma decisão. Não podemos ficar indecisos. Chega um momento na vida em que temos que decidir. Temos que tomar uma decisão. Não fiquemos indecisos para sempre. Contemos então a Deus em oração qual foi a decisão tomada e avancemos de acordo com ela. Queres confiar em alguém? Em primeiro lugar, confia em Deus. E por último, em oitavo lugar, devemos pedir que Deus nos indique de algum modo, se não interpretarmos corretamente as orientações recebidas. Se permitirmos que o Senhor nos guie, seremos dirigidos por Ele, pois prometeu cumprir seu propósito a nosso respeito. Então, irmãos, a conclusão que eu cheguei é que se nós estivermos dispostos a aceitar a vontade de Deus para a nossa vida e se estivermos dispostos a trabalhar diariamente o nosso caráter, Deus, quando Jesus voltar, nós temos a certeza absoluta que iremos com Ele para os céus e que o mundo em que Ele preparou para nós, o lugar que Ele preparou para nós, certamente estará à nossa espera e nós iremos estar nesse lugar. Mas cabe a cada um de nós, hoje, tomar a decisão de trabalhar diariamente o nosso caráter. E uma das características que podemos aplicar ao nosso caráter é isso. Sejam mansos e humildes segundo o coração de Deus, ou segundo a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Concluindo definitivamente, gostaria de partilhar convosco o seguinte: confiar em Deus implica a humildade de aceitar e seguir a sua vontade para mim. Para isso, necessito de depositar o meu eu, ou ego, nas suas mãos. Com Deus, procuro também não deixar que o meu ego se sobreponha aos outros. Ser cristão é procurar servir e não ser servido. Que a graça e a paz de Deus e a misericórdia de Jesus Cristo possa diariamente estar com cada um de nós. Amém.